Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 3 do tópico 10 de Computação para Engenharia. Estamos falando sobre arquivos. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília. Nesse vídeo em especial, vamos dar mais dois exemplos um pouquinho mais elaborados de manipulação e uso de arquivos. Então, imaginem que você tem um arquivo texto. Você quer fazer a leitura desse arquivo texto que contém números, um arquivo texto com dados numéricos exclusivamente, separados por espaço. Então, é possível a gente fazer a leitura desses números disponíveis num arquivo texto, né, .txt, por exemplo, mas que já sejam armazenados dentro do nosso programa em variáveis inteiras. Então, esse é o papel deste exemplo aí, que é o ler inteiros. Então, nós vamos primeiro fazer essa leitura em variáveis inteiras e também a escrita depois. Então, para contextualizar um pouquinho mais, vamos entrar aqui no Windows, no ambiente Windows, e mostrar aqui. Então, imagine que você tem um arquivo como esse daqui, de texto. Opa, acho que não abriu ainda. Vamos lá, vou tentar mais uma vez. Vamos ver se eu consigo pelo teclado, então, abrir o arquivo. O mouse aqui ficou meio perdidinho. Então, imagine isso, que você tem essa sequência de valores guardados num arquivo de texto. E que, por exemplo, o primeiro número aqui, um valor é guardado a cada linha. O primeiro número indica o total de valores que vai ser lido. Então, por exemplo, o 20 aqui indica que vão vir 20 números em seguida. E a relação de 20 números segue a partir daí. No caso aqui, os números são do 0 ao 19, um separado em cada linha. Então, você quer escrever um programa para ler essa informação, ler essa sequência de números, primeiro lendo a quantidade de números que será direcionada ao programa e depois, sabendo da quantidade, fazer a operação de leitura do arquivo linha a linha para dentro do seu programa, para dentro da memória do seu programa. Mas, sabendo justamente que são dados numéricos, você já vai ler e armazená-los no formato numérico dentro do programa, ou seja, através de variáveis inteiras. Então, esse é o espírito do programa e a primeira etapa, então, da leitura é feita principalmente através dessas operações aqui. Eu tenho que, claro, fazer a abertura do arquivo, que é esse arquivo, vem em .txt. Veja que aí eu posso usar o operador de extração do meu file string, chamado aqui de fr, a variável foi declarada como fr, para ler diretamente o conteúdo da linha para uma variável inteira n, usa esse valor carregado na variável inteira n para fazer a alocação dinâmica de memória de um vetor de tamanho n, de inteiros, e daí faço uma repetição de operações de leitura dentro do arquivo para linha a linha ler o valor e atribuí-lo a um elemento do vetor de inteiros. Então, esse é o espírito da operação de leitura do arquivo. Mas imagine que daí você quer não só ler esses números digitados em um arquivo de texto e guardá-los em memória como variáveis inteiras, mas também pegar o conteúdo dessas variáveis inteiras e aí escrever num arquivo de saída. Isso também é possível de fazer e, aí a gente vai ter que trabalhar com, claro, as operações de escrita, não mais de leitura, e destaco aí as principais operações nesse slide. Primeiro, de novo,
é necessária a operação de abertura do arquivo. Agora veja que eu tenho um string chamado fw diferente, porque ele tem que ter um string vinculado a cada um dos arquivos que você vai manipular. Então fw é outro string vinculado a um arquivo que vai ser criado e chamado de vout.txt. Ele está sendo criado com a opção de truncamento, ou seja, se o arquivo já existe, eu vou limpar o conteúdo dele e sobrescrevê-lo. E aí eu escrevo primeiro o número de elementos nesse arquivo, quebro uma linha e depois faço a escrita de elemento a elemento do vetor no string, seguido de quebra de linha também. Então, praticamente eu vou replicar no arquivo vout a formatação vista no arquivo vim. Então, essa é a ideia desse exemplo de inteiros. Vamos olhar para ele agora como um todo. Então, voltemos aqui para o nosso ambiente Windows, especial o Dev C++. Então, a gente está aqui com o Dev C++ aberto no arquivo ler inteiros. Então, nos slides só estão destacados alguns trechos de código, aqui agora a gente tem um exemplo inteiro. E reparem que aí o programa está organizado em termos de funções, que é uma estruturação que agora é bem mais coerente para a gente trabalhar. Então, eu tenho um vetor, uma função que se chama levetor. Reparem que ela retorna um ponteiro para inteiro, porque ela retorna o endereço de um vetor que vai ser alocado dinamicamente, o endereço base do vetor alocado dinamicamente. E ela declara como parâmetro a referência para uma variável inteira, que é aqui denominada n. Por que é uma referência? Porque provavelmente eu vou modificá-la aqui dentro. Eu estou passando por referência para modificar o conteúdo do argumento passado para essa variável n. Então eu estou criando aqui um string de entrada, fr, abro o arquivo aqui, vim.txt, verifico se houve erro na abertura, ou seja, se a função isOpen retornar falso, eu informo isso ao usuário através do buffer de erro padrão do sistema operacional e encerro a função. Caso contrário, eu sigo adiante, né? Então não se encerraria a função e aí eu sigo adiante fazendo o quê? A leitura do número de elementos com o operador de extração em cima do meu string cr. Lido o número de elementos, aí eu posso fazer a alocação dinâmica de um vetor com base nesse número n lido do arquivo. Com a alocação dinâmica feita, eu vou passar aqui no comando for para a leitura dos n valores que vão vir nas linhas subsequentes do arquivo. Então, vou fazendo essa leitura, lembrando que o operador de extração, ele lê uma sequência de valores até encontrar um espaço ou uma quebra de linha. Como o arquivo de texto, como a gente pode ver aqui, tem cada um dos valores separados por quebra de linha, essa leitura vai ocorrer sem problemas aqui, nesse laço for. Feita essa operação de leitura, o que eu vou fazer? Eu já tenho carregado no meu vetor em memória v o conteúdo desse arquivo vim, eu fecho o arquivo aqui, portanto, e retorno o endereço inicial do meu vetor v, que foi alocado dinamicamente, para quem justamente chamou a função levetor. Agora aqui embaixo, aqui a gente tem a função da operação reversa, a operação escreve vetor. Ela vai, deixa eu baixá-la aqui, né? Ela vai criar, reparem, um outro string aqui que é o fw, como variável local aqui da função escreve vetor, string de saída, né, do tipo ofstring. Eu abro o arquivo vout.txt e se ele já existir eu trunco ele, ou seja, deixo ele limpo em branco para começar uma escrita do zero. Aqui de novo a verificação se houve erro. Se houve erro na abertura do arquivo, eu encerro a função. E reparem que, como é uma função de tipo void, que não retorna nada, eu coloco só o comando return aqui, não preciso colocar return em zero.
E aí sim eu passo para as operações de escrita com o operador de inserção, fazendo a inserção no string fw. Insiro primeiro a dimensão do vetor, como primeira informação que vai vir no arquivo de texto, quebro linha e em seguida insiro elemento a elemento do meu vetor v através de um laço de repetição. Operação concluída, eu fecho o string aqui com o comando close. Com as funções bem definidinhas, veja só como fica o programa principal, que começa naturalmente na função main. Basta eu só declarar um ponteiro, fazer esse ponteiro receber o retorno da chamada da função levetor, o parâmetro, a variável n que inicializa, que começa sem valor inicializado, não tem problema porque ela é passada por referência para a função levetor, que vai fazer a leitura da dimensão do vetor e vai alterar o valor da variável aqui passada. Então, depois da execução da função levetor, v está apontando para o endereço base ali do vetor com os inteiros lidos do arquivo e que agora estão carregados em memória, e n vai estar com o valor atualizado, no caso aí desse arquivo em especial, vai estar com o valor 20, porque é um argumento que foi passado por referência. E, claro, isso pressupondo, né, que a operação de leitura foi feita com sucesso, ou seja, o arquivo foi aberto com sucesso e tudo mais. Se isso aconteceu, o endereço de v vai ser diferente de 0, por isso esse laço, esse comando condicional aqui, né, para testar o endereço que está armazenado em v, e aí, tendo sido feita a leitura com sucesso, eu posso fazer a escrita no arquivo de saída vout, chamando a função escreve vetor. Ela, no caso, a rigor é um procedimento, ela não tem nenhum retorno, então eu só invoco a função aqui, não atribuo ela em expressão nenhuma, e depois posso desalocar a memória do vetor, usando o comando delete, como que a gente já conhece muito bem. Tudo isso correu bem, eu encerro o programa com código de retorno 0. Caso a leitura dos dados na abertura do arquivo tenha gerado erro, eu encerro o programa com código de retorno 1. Então está aqui o conteúdo do programa todo. Vamos agora passar para a compilação dele, né? Então vamos lá. Vamos rodar aqui compilação, comando F9. Compilação foi feita com sucesso. Lembrando aqui, né, no bloco de notas que esse é o conteúdo a ser lido do arquivo vim. E reparem aqui na pasta que eu não tenho nenhum arquivo vout já criado. E o meu programa, que é o leinteiros executável, já está aqui compiladinho, bonitinho, aqui na linha, nessa linha aqui que está destacada em azul. Então vamos voltar aqui para o dev e executar o programa. Programa executado com sucesso. Agora vamos ver aqui o que aconteceu na nossa pasta. Reparem aqui que, apareceu um novo arquivo, que é o arquivo vout. E está aí, vejam só, conteúdo copiado para o arquivo vout, baseado no conteúdo do arquivo vim. Então esse exemplo mostra bonitinho como que eu posso pegar um arquivo texto e manipular ele em memória principal, na memória do programa, usando as variáveis do tipo que for mais adequado. Então é um arquivo texto, só que o conteúdo desse texto são números. Então posso, claro, eu poderia ler como strings esses valores, poderia simplesmente tratá-los como sequência de caracteres genéricas. Mas nesse caso eu posso já dar um passo além e já fazer a leitura usando o operador de extração direto para variáveis do tipo inteiro. Não tem problema nenhum fazer dessa maneira. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo, que trabalha um pouco na mesma ideia, só que agora manipulando matrizes.
Então imagina que você agora também tem um arquivo de texto, só que esse arquivo de texto ele vai trabalhar com uma tabela de dados. Então você quer guardar também em memória esse mesmo formato de tabela, ou seja, trabalhando no contexto de uma matriz. Então se a gente voltar aqui para o ambiente Windows, imagine que você tenha esse arquivo aqui, o min, em que reparem que, de forma análoga ao vin, a primeira linha indica as dimensões, então vai vir uma tabela de 5 valores por 5, 5 linhas, 5 colunas, e em seguida vem esses valores discriminados, bonitinhos, separados por linha e cada coluna separada por espaço. Então, também são valores numéricos, você também quer então aproveitar essa representação aqui e armazenar em memória principal na forma de uma matriz de números inteiros. Maravilha, vamos ver como fazer isso. Os pontos principais estão destacados aí no slide, então, claro, a gente vai ter que fazer a alocação dinâmica de memória também, porque não se sabe a priori o tamanho da matriz que vai ser lida, por exemplo, então você pode, como o arquivo dá essa informação na primeira linha, você pega essa informação das dimensões para daí fazer a alocação dinâmica. E reparem, lembrando, né, isso a gente já viu no tópico passado, a alocação dinâmica para matrizes começa primeiro alocando uma matriz de ponteiros para inteiro, um vetor de ponteiros para inteiro, com dimensão dada pelo número de linhas, e aí para cada linha eu faço um laço para repetir comandos de alocação dinâmica em cada linha, onde cada linha recebe a alocação de um vetor de inteiros na dimensão das colunas. Então, uma matriz nada pode ser entendida então como um vetor de ponteiros para cada uma das linhas, né, que guarda cada uma das linhas dela nesse vetor. E aí, feito isso, eu posso trabalhar com operações parecidas com as operações que a gente viu de leitura agora no exemplo anterior e escrita nos arquivos. Vamos olhar para isso em mais detalhes no exemplo completo aí, que é o arquivo letabela.cpp. Então, esse é o exemplo letabela.cpp. Ele também está estruturado em termos de funções. Reparem aqui a função leMatriz, como ela vai retornar um ponteiro para a matriz. Esse ponteiro ele é um vetor de ponteiros, então ele é ponteiro para outros ponteiros, o primeiro elemento, por isso que o tipo de retorno é esse daqui, é int 2 asteriscos, porque é ponteiro para inteiro. De forma análoga também eu vou passar por referência o número de linhas e o número de colunas, para que aqui na leitura do arquivo de entrada isso seja atualizado nos parâmetros. E aí vamos então seguir passos parecidos com o exemplo anterior, como eu disse. A abertura do arquivo aqui, vinculando ao string de nome fr. Se houve erro, a função emite uma mensagem e se encerra. Se não, a gente segue a execução aqui primeiro, fazendo a leitura do arquivo texto para as variáveis em memória nlim e ncol e alterando esses parâmetros. E aí começa aqui, como eu falei, o processo de alocação dinâmica de memória para uma matriz. Primeiro, o vetor de ponteiros, e aí para cada posição do vetor de ponteiros, um vetor de inteiros é alocado na dimensão das colunas, como vocês estão vendo aqui na linha 34. Seguindo aqui, agora sim a gente vai fazer a leitura variável a variável da matriz. Então, para cada elemento
de uma linha I e da coluna J da sua matriz, você faz a extração do valor no arquivo vinculado ao string fr. Então, lembrando de novo, como o separador padrão é espaço ou quebra de linha, aqui no caso, olhando para o arquivo min, as leituras vão ser feitas número a número, encerrando, né, cada atribuição a cada espaço ou quebra de linha, e na sequência da esquerda para a direita e caindo para as linhas subsequentes, os números vão ser atribuídos na ordem aqui, começando da linha 0, da coluna 0, e incrementando para cada linha as colunas, e aí indo para as linhas subsequentes. Feita essa leitura, fechamos o string associado ao arquivo, e aí eu retorno o ponteiro para ponteiro que representa a matriz alocada dinamicamente. Aí aqui, também de forma análoga, opa, fui demais aqui, nós temos a função escreve matriz, que vai pegar a matriz já pronta, passada como parâmetro aqui, que é esse ponteiro para ponteiro aqui V, de dimensões nlim e ncol, e escrevê-la no string fw, que está vinculado ao arquivo mout.txt. Mout também, no caso, se já existir, você vai truncá-lo, vai deixá-lo em branco para sobrescrever, né, começá-lo do zero, e checagem de erro, igual ao exemplo anterior, se houver erro, emite a mensagem e encerra a função, senão a gente vai fazer a impressão de novo das informações aqui com uma formatação um pouquinho diferente. Reparem, né? Eu estou imprimindo agora a string linhas igual, aí depois eu vou pôr o valor da dimensão de linhas, depois quebrando linha, depois eu colunas igual, vou imprimir o valor da variável coluna, e aí para cada linha e coluna da matriz eu imprimo ela nesse formato aqui diferente também, mate, número da linha, colchetes, número da coluna, igual a, aí sim, o conteúdo da matriz nessa posição V e J. E aí quebrando linha para cada elemento, reparem. Então, vai ficar uma listona vertical aí dos elementos na matriz, posição é posição. Feito isso, eu posso fechar o string vinculado ao arquivo, porque eu encerrei o processo de escrita. E aí aqui, função principal também fica bem simples, primeiro invocando a função lematriz, que vai atualizar os argumentos nlim e ncol, com os valores lidos do arquivo, alocar dinamicamente a matriz e retornar ao ponteiro para ponteiro V. Se o V tem um endereço válido, diferente de 0, aí sim eu faço a escrita no arquivo de saída, desaloco a matriz e encerro o programa. Aliás, aqui estou vendo um erro na desalocação, viu, pessoal? Vamos fazer, porque reparem que, como eu falei, do mesmo jeito que a gente desaloca, aloca, como vocês viram ali em cima, linha a linha de uma matriz, né, que ela pode ser entendida, uma matriz como uma matriz alocada dinamicamente pode ser entendida como um vetor de ponteiros. A gente tem também que desalocar linha a linha antes de desalocar o vetor de ponteiros. Então aqui vamos corrigir esse erro, né, no exemplo. Estava passando despercebido aqui. Da seguinte forma. Então repita, enquanto for menor que o número de linhas. E aí, que operação de desalocação a gente vai fazer? Então, cada linha da matriz é um vetor, um vetor de inteiros, então eu tenho que usar o comando delete para cada uma das linhas, para só depois eu usar o comando delete para V, que é o vetor de ponteiros da matriz, ok? Então, é como se eu estivesse fazendo,
Subindo aqui, ó, a operação reversa alocação. Vejam aqui, ó. Então vejam que na alocação eu primeiro aloquei um vetor de ponteiros e para cada posição do vetor de ponteiros eu aloquei um vetor de inteiros. Ok? Linhas aí, né? 31 a 34 do código. Na desalocação, eu vou primeiro no, né, linha a linha de V, onde cada linha é um vetor de inteiros, e desaloco cada linha esse vetor de inteiros, para depois desalocar V, que é o vetor de ponteiros desses inteiros. Ok? Então, agora, creio que o exemplo está correto, completinho. Podemos compilar. Vamos para a compilação. Compilação bem sucedida. Vamos conferir aqui, reparem que na pasta em que o programa está compilado, o letabela aqui, a gente não tem o arquivo de saída mout, então ele vai ser escrito pelo programa, e aí vamos executá-lo. Programa executado com sucesso. Vamos olhar agora para a pasta mais uma vez, e olha só, apareceu aqui o arquivo mout, e reparem justamente que ele leu aqui o conteúdo de min e imprimiu em mout, só que com uma formatação um pouco diferente. Linha a linha aqui, listando os elementos da matriz. Então, muito bem, exemplo bem sucedido, realizado aí com sucesso. Então, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês nesse vídeo. Dois exemplos aí um pouco mais elaborados, que aí já trazem os conceitos dos tópicos anteriores, usando funções, alocação dinâmica de memória, e agora também abertura para leitura e escrita de arquivos. Vamos ver um pouquinho mais ainda de arquivos no próximo vídeo, em que a gente vai estudar um último exemplo que aí vai trazer para a gente um novo, né, conceito, que é a oportunidade de passar parâmetros, passar argumentos aí como, né, para uso na função main como parâmetros. É o assunto do próximo vídeo, então até mais.